Pronto, iniciamos a gravação. Boa tarde, pessoal que nos assiste, que nos acompanha aqui nessa reunião de hoje. Eu me chamo Cássia Rayana, sou uma das coordenadoras da tutoria, e hoje nós estamos aqui juntamente com o professor Luiz Cláudio Nascimento, que vai tratar sobre o tema A Teoria dos Atos de Fala como Metodologia de Análise de Texto. O professor hoje vai contribuir um pouco com a gente. Espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida, estamos aqui pelo chat, certo? Professor, pode dar início. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? E a todas, né? Eu espero ir de encontro ao que vocês esperam, né? Só que antes de começar a minha aula, eu gostaria de me apresentar também, né? Sou aqui de Cascavel, Paraná, né? Venho desenvolvendo pesquisas nas áreas de linguagem, né? Tenho um vasto conhecimento nessa área de buscar pesquisar mesmo. Então, eu me sinto incomodado com a questão da linguagem, né? Então, eu venho desenvolvendo pesquisa, né, nessa área com essa gana de querer saber, de conhecer e desenvolver essa pesquisa, buscando sempre entender mais o que a gente pode pensar desse universo da linguagem, né? Com esse intuito, né, eu não gosto de começar as minhas aulas sem saber onde vocês estão, né? Então, eu gostaria de, antes de eu falar um pouco de Alce, dividir essa aula em 3 momentos, né? Eu gostaria de dizer em 3 momentos, porque eu gosto de saber onde vocês já até chegaram, né? Para mim poder falar alguma coisa sobre Alce também, né? Que é a teoria dos atos da fala incorporada à metodologia da linguagem, né? Mas, para esse caminho percorrer, né? Para vocês terem essa trilha e algo funcionar, fluir de fato, né? Eu preciso saber se você já tem os elementos básicos, né? Então, a princípio, então, eu começarei a aula, né? Expondo alguns itens básicos que eu entendo fundamental para qualquer trabalho de pesquisa, né? Que eu talvez me torne até repetitivo aqui para vocês aqui, né? Mas eu preciso fazer dessa maneira, proceder dessa maneira, né? Para depois, no segundo momento, terceiro momento, né, aprofundar as teorias dos atos da fala em John Lancashire Austin, né, que é o autor que eu trabalho aqui na pesquisa, né. Então, eu vou apresentar aqui agora, vou jogar na telinha aqui, né. Vou abrir uma janela aqui para vocês aqui, né. Vou buscar o texto aqui, se consigo buscar aqui o texto. Consegue aparecer para vocês aí ou não? Não, professor, ainda não apareceu aqui, não. Não apareceu? Não. Apareceu? Já sim, já está aparecendo. Pronto, agora apareceu, certinho. Então, agora eu vou trabalhar daqui desse momento agora, então eu começo a fazer a minha fala, né? Com base nesse instrumental teórico, eu diria, né? Nós podemos dar início ao que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, né? Então, eu vou subir aqui minha tela, se não aparecer minha... Nesse momento, então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês aprenderam até agora, né? Eu gostaria de discutir com vocês o que vocês têm em mente, né? Sobre o que é um projeto, né? Se você já tem esse plano de estudo, que é o instrumento no qual o pesquisador esboça o seu experimento, né? Antes mesmo de uma experiência da pesquisa, né? Então, no projeto é hora de você planejar, de traçar o caminho mais eficiente até o objetivo que se pretende alcançar. Né? Mais ainda, né? De definir o objetivo, né? Que é esse objetivo que você pretende, né? Desse modo, o projeto é o instrumento por meio do qual o pesquisador adquire clareza quanto ao que ele quer com sua pesquisa, né? E ao curso que ele pode tomar, né? Ainda vale ressaltar que essa redação de um projeto, né, não só está ligada à planta de um edifício do conhecimento, mas também às boas condições para a bem execução da obra. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de saber se vocês que estão aí participando com a gente, né, já têm isso em mente clara, né? Do que de fato é esse projeto, né? Se vocês já têm de fato essa clareza, né? Daquilo que vocês querem Professor, com pesquisar, né? licença. Estão conseguindo ver aí do outro lado aí? Isso que o senhor está apresentando, está em algum documento? Porque aqui está aparecendo só a página da nossa reunião.
Não está aparecendo aí? Deixa eu voltar Está novamente. transmitindo só a página da reunião. Deixa eu ver, então, aqui. Deixa eu voltar novamente. Deixa eu buscar novamente aqui. Não apareceu o texto. Antes apareceu, né? Não, não tinha aparecido. Estava começando a aparecer porque estava na página aqui da reunião. Você tem que apertar lá naquela páginazinha onde está o texto que o senhor está se baseando nele. Tá, ok. Deixa eu pegar mais uma vez aqui. Tentando buscar ele aqui. Tentar mais uma vez se ele vai entrar aqui no texto. Chegou? Não? Não, não, ainda não. Por que que não está aí nesse texto? Deixa eu pegar mais uma vez aqui. Eu acho que o senhor está cancelando, porque ele sempre carrega para abrir, mas fecha novamente. Vou tentar mais uma vez aqui. Vai Certo. carregar aqui. Carregou? Ainda não. Esse ele vai carregar. O senhor poderia mandar o arquivo para alguém apresentar. Pronto. Isso. Obrigada, Luiz Eduardo. Eu realmente não pensei nisso. O senhor pode me enviar e eu faço a Sim. apresentação aqui. Pode ser assim? Aí joga que é melhor, então. Pronto. Aí eu jogo que é mais fácil, eu vou falando. Não estou conseguindo, o grupo está bloqueado para me mandar o acesso, né? Me envie pelo WhatsApp? Pode ser, então. Pode ser? Me dá um oi, então, no WhatsApp teu aí, que eu não tenho esse acesso aí, né? Eu não achei o seu número, eu procurei ainda agora, mas é Cássia. Eu que enviei a última mensagem no grupo. Encontrou? Tô pegando aqui no grupo. Eu abri outra página, ver se vai dar certo agora. Certo. Se eu conseguir encontrar o número, Tentar agora aqui. Carregou agora ou não? não. Para mim, ele aparece enviando o trabalho. Certo, aqui ainda não chegou. Eu vou enviar no da Elce, então, direto. Você tem o contato, você tá com o telefone da Elce, né? Não. Tô só com o Gmail dela. Envie para ela. Aí o senhor pode dar prosseguimento à aula e eu peço a ela. Quando ela enviar, eu compartilho aqui. Ok. Pelo menos já dá uma adiantada, né? Tá.
Você conseguiu encaminhar para ela? Sim, uma parte, sim, estou partindo no segundo agora. Certo. Encaminhados os dois lá já. Se Certo. conseguir abrir por aí agora. Tô esperando ela me Encaminhados os dois. encaminhar. Certo, tô esperando ela me encaminhar. Professor, eu também acredito que eu consegui o seu número. Aí eu lhe encaminhei mensagem, caso você deseje enviar, que aí fica mais rápido. Pronto, só envia para Leandra e ela me envia, tá? Que eu já falei com ela aqui pelo WhatsApp. Só baixando aqui, já estou liberando. Professora Elcia me enviou já, viu? Vou baixar e fazer o compartilhamento aqui. Ok. Então, continuando aqui a minha fala enquanto vocês vão acompanhando por aí, né? Então, já elaborei essa questão dos tópicos integrantes de um projeto de pesquisa, né? Para que vocês tenham em mente, né, que esse tema de pesquisa, né, que você tem que já ter em mente, né, esse assunto a ser tratado, né? Então, o tema é sobre o que se fala, o que você se ocupará ao longo do projeto. Então, quando você fala em tema de pesquisa, né, você tem que ter essa ideia bem clara do que você pretende atingir, né? Então, esse é um dos momentos mais importantes da pesquisa, né? É você saber onde você quer chegar, né? Você tem o tema para você absorver esse conteúdo que você procura investigar, né? Aí tem os fatores que são importantes, né? Que podem impactar na escolha do tema. O aluno, o próprio aluno, o interesse, o conhecimento, as habilidades e o esforço, né? Algumas universidades, raramente, elas têm uma tendência de direcionar esse estudo, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, nesse momento, né? É procurar encarar com os olhos de pesquisador, né? Sem temer, né? Essas escolhas, né? Mas a gente tem que ter ciência, né? De que quando se faz um projeto, o tema ele é o elemento principal. Conseguiu a Cássia Sim, colocar tá na tela? compartilhando aí? Estão conseguindo É o ver? outro, o primeiro outro. Certo. Vou colocar o outro também. Pode dar prosseguimento, professor. Eu vou trocar agora. Então aí, ó, essa parte que eu estou mencionando aqui, né, que é para deixar bem claro, né, é que nosso tema de pesquisa, ele exige do aluno essa escolha, essa opção, né. E quando você tem um tema, né, você tem que ter um problema a ser pesquisado, né. O que consiste nessa indagação, né, sobre o que você pretende pesquisar, né. Isso aí tem algum impacto positivo ou negativo, né. Então, esse é o grande respaldo de uma boa pesquisa, né? É você encontrar um problema que você vai procurar uma resposta para ele. Né? Não é somente você ir no achismo, né? É você ter, de fato, algo que vá de encontro aos seus anseios de onde você quer chegar, né? Então, ele é uma coisa bem mais complexa, né? Você tem que saber formular esse problema, né? E saber, ao mesmo tempo, né, delimitar aonde você quer chegar, né? Eu creio que vocês que estão pesquisando há meses, há anos, talvez se deparam com essa dificuldade em saber, né, como de fato proceder para que um projeto de fato alavanque, né,
e produza de fato conhecimento, né? Que você tem um problema é fácil, né? Mas saber como solucionar, buscar as respostas, né? Que fazer um trabalho científico, uma pesquisa científica, né? Ela requer um cuidado, né? Um cuidado muito grande, né? Então, nesse momento de pesquisa, né? Nós temos que ter esse cuidado de saber formular bem esse problema, delimitar esse problema, né? E saber aonde quer chegar, né? Tendo isso em mente, né? A gente já pode até pensar, né? Num título, né? Mas eu sempre trabalho, na minha pesquisa mesmo, né? O título, praticamente, eu tinha ali, inicialmente, eu tinha o título formado, né? Mas eu acabei moldando o título praticamente no final, né? Porque quando você começa a escrever ou lapidar um texto, né? Você tem o que chama de objetivos, hipótese, né? E essas hipóteses que você tem, né? Normalmente ela começa a divergir e convergir para outros lugares, horizontes que você nem imagine, né? E eu tive essa dificuldade mesmo para trabalhar na minha pesquisa de mestrado, né? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Eu tive uma dificuldade muito grande em entender, né? Onde colocar o título, né? Parece uma coisa estranha, né? Que quando você vai escrever, né? A primeira coisa que vem à mente, né? É o título, né? Mas você acaba, talvez, mudando ao longo do tempo esse título, porque você percebe que talvez o teu texto, né? Falta alguma coisa, né? Porque talvez ele é o título, eu diria que ele é o cartão de visita, né? Então, se você tem um trabalho, né? Que o seu cartão de visita é o título, e você não consegue alavancar isso, fazer as coisas acontecer e fazer com que o seu leitor entenda, né, aquilo que você se propõe a escrever, né, então ele se torna muito complexo, porque você está escrevendo para leitores que vão estar de alguma outra forma, seja ele da área de filosofia, seja da área de ciências, seja da área de antropologia, ele vai ter essa visão de querer entender o seu texto. Mas na maioria das vezes, ao ler o título, ele já vai ter uma definição se aquilo lhe agrada ou dá um norte onde ele quer chegar, né? Então, essa é uma parte importante que eu gostaria de deixar bem clara para vocês, né? Que quando se pensa em título, tem que ter essa ideia, né? De que o título talvez pode mudar ao longo do texto, né? E quando você pensa em fazer um bom texto, você tem que pensar em criar uma boa introdução, né? E nessa introdução você tem que, em tese, né, colocar parte do trabalho que você pretende desenvolver, né? Mas eu sempre falo em pesquisa, né? Parece que a introdução é a última coisa que você faz, né? A introdução não é o que vem primeiro. Parece que você acaba fazendo totalmente o texto, né? E depois, ao término, você acaba fazendo a introdução, né? Para que as pessoas possam entender melhor, né? Talvez você projeta uma introdução de início, né? Mas a introdução que você faz ao longo do texto, né? Isso tomando como base o meu trabalho que eu fiz aqui pela Universidade Estadual, né? Então você percebe, quando você faz uma introdução bem feita, por mais bem feita que ela seja no início do trabalho, que é aqueles aportes, recortes para você produzir um bom trabalho, né? Mas você percebe que ao final da sua dissertação, ou seja, a tese, né? Você acaba tendo que retomar esse trabalho, né? Para fazer alguma melhoria, porque a introdução não está condizente com aquilo que você fez, né? Então, é muito importante você estar atento a isso também, né? Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar aqui nessa parte, sei que vai se tornar repetitivo para vocês, né? A parte da metodologia, né? A metodologia que você vai desenvolver, né? Não adianta nada você fazer um bom texto, né? E não saber colocar, não ter uma metodologia específica de como que você vai trabalhar. Porque a metodologia ela vai ser, eu diria, algo que vai direcionar o seu trabalho. Se você tem essa metodologia em mente, né, você acaba tendo um norte melhor para o seu trabalho. Né? Então, eu gosto de dizer para os alunos onde que eu vou lecionar e participar, dar as minhas palestras, né, porque a parte mais importante do trabalho, né, é você ter essa estrutura que eu estou passando agora, que vai ficar à disposição de vocês aí, né? Que praticamente ela vai te dar um norte, né? Porque hoje as pessoas sempre têm dúvida, por mais que escrevam trabalhos, escrevam textos, né?
acabam sempre tendo dúvida daquelas coisas mais simples, né? Do que é fazendo a justificativa teórica, o que é uma metodologia, né? O que é um plano de estudo e um cronograma de estudo, né? Hoje, para você começar uma pesquisa, você tem que ter isso, né? Tem que ter um cronograma, um planejamento, um plano de estudo, né? De onde você começou, aonde você quer chegar, referencial. Isso é fundamental para nós aqui, pesquisadores, né? Que esperamos, oxalá, né? Buscar mais conhecimento, porque hoje, o que uma pesquisa é? Buscar conhecimentos, novos conhecimentos. Né? Então, essa é uma forma de você fazer pesquisa, né? De uma forma diferenciada, né? Quando você fala em artigo científico, eu tive essa dificuldade também, eu acho que muitos de vocês que estão me ouvindo aí, talvez também tiveram essa dificuldade, né? Entender o que é um artigo científico, entender o que é um TCC, entender o que é uma dissertação, entender o que é uma tese, né? Entender o que é uma linguagem, que linguagem que pode ser usada, né? Então, tudo isso nos chama a atenção, né? Nesse horizonte de pesquisa, né? Que linguagem que eu vou usar, né? O que eu tenho que fazer para um trabalho, de fato, atinja o objetivo, né? Então, são coisas aí que a gente tem que se atentar, né? Até essa parte aqui, ficou alguma indagação? Vocês estão ao vivo também, eu creio que todos estão ao vivo, estão me ouvindo aí. Tem alguma indagação que vocês gostariam de falar, de questionar, de perguntar? Se tem algum anseio? Porque eu sempre falo nas apresentações minhas, né? Eu tenho hora para começar, para terminar, eu não tenho, né? Quem vai delimitar a hora de parar aqui é vocês, né? Eu estou aqui a serviço da educação, né? Então, Professor, se vocês têm pergunta, podem fazer. licença, boa tarde, gente. Eu me chamo Derek, professor Luiz. E assim, o que o senhor está falando, acho que representa bastante o que eu estou sentindo, né? Eu sou estudante de Direito do primeiro período, e esse é o meu primeiro artigo, né? E todas essas dúvidas elementares, elas me rodeiam, né, nessa produção. Então, assim, está sendo um processo basicamente de pegar na minha mão realmente para eu começar a enxergar como se faz, né? O que é cada elemento dessa pesquisa, né? Justificativa, metodologia. E, assim, o que mais me confunde sabe, o amarrar as ideias, porque parece que os objetivos específicos para mim são muito repetidos, muito repetidos. Parece que, sei lá, o problema e o objetivo geral parecem bastante, sabe? Então, assim, fica bastante confuso para mim entender cada elemento e amarrar bem direitinho nesse projeto, para fazer o projeto, né? Vladimir, né? Isso. Então, Vladimir, a Cássia, né, vai apoiar após, vou fazer um esboço de uma coisa interessante que eu fiz no meu mestrado, né? Que eu talvez poderia dar como sugestão para você, né? Quando você tem essa dúvida, né? Você tenta montar um esqueleto, né? Faz o esqueleto, se a Cássia puder colocar aquele esqueleto que é uma espécie de maquete, né? Vê se a Cássia consegue colocar para a gente inserir na tela aí, né? Consegue inserir, Cássia? Aquele esqueleto primeiro ali. Consigo sim, um minuto, estou só colocando, tá? Aí eu consigo dar um norte melhor aqui para o nosso amigo aqui, né? Na minha cabeça, né, de ensino médio, que a gente produzia textos dissertativo argumentativo, né, que é a redação, Sim. onde a gente fazia introdução, desenvolvimento e conclusão, e naquela linearidade, né, é muito diferente, né? A introdução vem por último, então assim, isso já bagunçou a minha cabeça. Porque quando você faz um bom trabalho, né, o que você pensa, né? Quando comecei o meu trabalho de pesquisa, se você vê nesse gráfico que a Cássia colocou aí, na apresentação, né? Eu sabia que eu queria fazer filosofia. Eu sabia que eu queria pesquisar linguagem. Olha o grande problema que eu encontrei, né? Eu tinha já um objetivo que era estudar filosofia e, dentro da filosofia, pesquisar a linguagem. Quando eu me deparei com a linguagem,
O meu objetivo era a linguagem. Qual que foi o meu pior problema? É que existem não apenas uma forma de pensar a linguagem, mas várias formas de pensar a linguagem. Aí o meu objetivo, que era simples, que era o objetivo apenas de uma linguagem, ele diversificou. Aí, em vez de um único objetivo que eu tinha, que era simples, você pode perceber no meu gráfico aí que está esboço, né? Que ela dissipou para linguagem tradicional, para linguagem contemporânea. Aí ela fragmentou mais a minha cabeça, que dentro da linguagem tradicional, né, existem duas vertentes. Uma linguagem representativa, né, uma linguagem que fala da realidade, mas através de uma ideia, né? E temos a contemporânea, que tenta quebrar uma dicotomia estabelecida pela tradição. Ou seja, trazendo para o nosso mundo aqui, né? Fazendo um reporte, ou um aporte lá ao pensamento platônico, nós tínhamos uma ideia de como Platão pensava esse mundo. Sei que vai ficar distante um pouco para você, Vladimir, que você vem da área de direito, né? Mas se você pensar que Platão dividia em dois mundos a linguagem, né? Existe uma linguagem para comunicar com o mundo da ontologia, onde a linguagem é um instrumento imperfeito, né? E a linguagem contemporânea vem dizer que não, eu só consigo fazer ciência a partir da linguagem, né? Então, essa linguagem que eu estou usando hoje, do pensamento contemporâneo, que é a linguagem de Alceu, a qual que a gente está pesquisando aqui, que vai falar mais à frente, né? Ela traz inúmeros problemas. E isso eu entendo a sua preocupação, né? Que quando você fala que a linguagem ela é complexa, né? Para você formar um texto, ela é complexa mesmo. Mas qual que é a ideia aqui, né? É a partir de hoje, né? Vocês terem esse norte de enraizar, né? Alicerçar a pesquisa, né? Pegando esse esqueleto que eu mandei para vocês aí, né? Tentando, na medida do possível, trilhar um conhecimento seguro. Se você seguir aquele espaço nesse demonstrativo que eu mandei para cá, assim, ele vai estar praticamente dizendo assim, ó, você vai colocar esses objetivos dessa maneira e você pode trilhar, alcançar algo melhor. Como que você dissipa isso? Deixando o que tem que ter no objetivo? Clareza, né? Clareza de objetivo, né? Problema. Delimitar. Qual que é o teu problema de pesquisa, Vladimir? Ah, eu tenho uma dificuldade em pesquisar isso, né? Na tua área de direito, né? Você vai se deparar com Kelsen, né? Então você vai ter que Kelsen, né? Vai se deparar com Kant, né? Kant, eu digo, para estudar Kant, você tem que voltar para a escola muitas vezes, porque Kant é um cara muito metódico, né? Então você tem que ter essa aproximação com a linguagem jurídica também, ao mesmo tempo, né? E saber separar. Mas o saber separar é algo natural, que você vai perceber ao longo da escrita, né? Eu lembro o meu primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, quando comecei a estudar, né? Eu achei que eu dominava a redação, fiz 5 páginas de redação, né? E ao término da redação, entreguei a minha tarefa falava tarefa naquela época, né? Para o meu professor, ele falou assim: o que aconteceu, Luiz? Você não assistiu o filme, não escreveu nada? Então, mas aí você percebe, né? A importância de você tirar, eu digo tirar leite de pedra, que nem diz o mineiro, né? É você usufruir o máximo da linguagem, né? Que a linguagem permite você fazer essas nuances e buscar as coisas, né? Não sei se compliquei mais aí, Vladimir, para você, ou melhorou, deu uma clareada, mas você tem que ter em mente o quê? Colocar o problema no lugar onde ele tem que ser o problema. Ter objetivo em mente aquilo que você quer pesquisar lá na frente. Hoje você está pensando ali, ó, eu quero estudar Norberto Bobbio, que é hoje o Bambambam em Direito. Digamos que você forme daqui a 3 anos. Você quer estudar Norberto Bobbio. Então, de hoje em diante, você já começa a pensar Norberto Bobbio e começa a ter esse objetivo, investigar ele, e nele você escolhe um problema, né? Aí você vai ter várias especificidades para você pesquisar dentro desse Norberto Bobbio, né? Essa é uma explanação, né? Mais alguma questão nesse momento aí? Muito obrigado, viu, professor? Ajudou bastante. Alguma mais? Algo mais? Então, eu dou prosseguimento aqui, né?
Então, esse esqueleto aí que eu apresentei para vocês, essa primeira parte que eu falo da pesquisa, da importância de você ter em mente um texto coerente, né, uma texto de elaboração bem aprofundada, né? Eu creio que vocês, a partir dessa estrutura, né, vão saber um pouco mais diferenciar o que é um artigo, né? Que um artigo hoje ele começa com 8 páginas e pode ter até 15, né? Mas o artigo ele é uma coisa assim mais, diria, mais sucinta, né? Saber que você vai usar num artigo, você não vai usar uma linguagem expressiva, né? Você vai usar uma linguagem que seja dissertativa, né? Então você não vai usar uma linguagem expressando sentimentos ali num trabalho num artigo. Você vai pesquisar, expor, problematizar algo, fazer algo que é pertinente, né? Numa monografia, num TCC, você tem essa liberdade de pesquisar um pouquinho mais, não é uma dissertação, mas você tem essa facilidade de buscar conhecimento a partir de um pensador, né? E fazer esse trabalho bem mais elaborado, né? Numa dissertação, você se vale de mais pesquisas mais aprofundadas, referencial teórico, né? É importante salientar aqui, né, que nenhuma pesquisa científica se pauta em achismo, né? Não adianta eu estar falando para vocês aqui de filosofia da linguagem se eu não tiver nenhum um amparato que me dê essa... não me dê esse norte da minha pesquisa. Eu tenho que estar alicerçado, né? Não adianta eu vir aqui falar para vocês de Platão se eu não leio, não fiz a leitura onde está a linguagem em Platão, né? Eu creio que para falar da linguagem em Platão, eu tenho que saber que ela está presente no Crátylo, né? Para mim falar de Aristóteles, eu tenho que saber que a linguagem está presente da interpretação e outros textos de Aristóteles, né? Para mim falar em Descartes, eu tenho que saber que Descartes fala em linguagem na quinta meditação. Então, para mim falar todo esse processo de linguagem, eu tenho que estar inserido nesse meio, eu tenho que ter um referencial teórico, né? Então, para vocês, então, na minha pesquisa teve todo esse comprometimento em fazer essa busca, né? Em entender mesmo qual o procedimento para se chegar à linguagem, né? Então, voltando aqui ao meu esqueleto aqui, né? Falando um pouquinho da teoria dos atos da fala em Austin como metodologia, né? Então, ao fazer a minha metodologia, a pesquisa de Austin, né? Usando como metodologia a teoria dos atos da fala, né? Eu tive uma grande preocupação também em fazer isso, né? Não sei se vocês conseguem perceber ou conseguem visualizar o livro que eu comecei a estudar, a pesquisar, isso foi em 2010, 2009, 2010, né? Era um livro pequeno, né? Filosofia Contemporânea de John Lancashire Austin, né? Pasmem vocês, né? Naquele momento eu pensava que eu ia pegar um livro menor e ia ter menos problemas, né? Para minha surpresa, a minha pesquisa em Austin foi bem mais complicada do que eu esperei, né? Esperava, né? Então, o que aconteceu, né? Eu fui ler pragmatismo e não achava pragmatismo, porque pragmatismo não estava impresso, não estava imerso no texto. Eu tive que debruçar sobre isso, né, para entender o que era pragmatismo. Eu tive que entender o que é uma sintaxe, o que é uma semântica, né? E há sempre aquela confusão, é sintaxe ou sintaxe, né? Então, a gramática diz que é sintaxe, né? Entender o que é uma semântica, né? Entender o que faz parte do meu campo semântico. Aí, para mim entender esse pensador aqui, que eu falo a metodologia dos atos de fala para a gente fazer pesquisa, né? Que é o propósito nosso aqui, talvez, hoje, né? De a gente alavancar conhecimento, é que para mim fazer pesquisa a partir de Austin, eu tive que conhecer pensadores anteriores a eles. Eu tive que voltar a Wittgenstein, eu tive que voltar a Frege, eu tive que voltar a Bertrand Russell, eu tive que fazer toda uma varredura e acabei chegando, sabe onde vocês? A Platão. Tudo o que eu não queria naquele momento era voltar à filosofia tradicional antiga. Tive que começar da filosofia antiga platônica, né? Passando por Aristóteles, fazendo todo um círculo para chegar onde eu queria, né? Que era, no meu caso, era promover a virada pragmática da linguagem. Então, no meu caso, eu tive que fazer todo um percurso, né? Entender como é a linguagem convencionalista, a linguagem dicotômica, né? Entender o que é a dicotomia, né? Entender o que seria esse pragmatismo, né? E dar suporte, né?
para o meu texto, né? Então, foi um trabalho árduo de pesquisa, né, que se começou com um livro pequeno e teve que voltar à base para entender todo esse mecanismo da linguagem, né? Então, agora, voltando aqui à nossa preocupação, né, que é AUST, né? Então, eu venho desenvolvendo trabalho em AUST aqui também, né, como metodologia de pesquisa, né, para dizer que é possível, né, para não dizer que eu estou falando um discurso aqui por falar, né. Então, eu estou trabalhando com AUST hoje, né, com teoria dos atos de fala, investigando a fake news, né. Então, eu trabalho com esse projeto meu de pesquisa aqui em Toledo, né, eu sou de Cascavel, mas trabalho com a pesquisa em Toledo. Então, hoje eu estou trabalhando com essa pesquisa sobre a fake news usando os atos de fala, a teoria dos atos da fala de John Lancashire Austin, tentando, na medida do possível, né, entender qual que é a noção do locutor quando ele emite uma fake news. Se de fato ela me afeta, né, onde está a intenção de um sujeito que produziu a fake news? Se ao fazer isso, ele acaba produzindo um efeito maior. Então, a ideia, quando se fala em metodologia de pesquisa, eu quero destacar a importância aqui para vocês que são pesquisadores da linguagem. E a linguagem que eu indico para vocês hoje como pensador contemporâneo, para que vocês tenham um aporte e possam pesquisar e ter interesse em conhecer, né? Eu diria que o Alcio seria para vocês hoje um cara fantástico para vocês buscarem conhecimento, né? Uma boa metodologia de linguagem, né? Porque Alcio foi o cara que questionou a própria linguagem, né? Porque ele se perguntava, né? A linguagem, ela é o quê? Ela é performativa? Ela é constatativa? O que a linguagem me permite? A linguagem permite muitas coisas, né? E algumas coisas, não a semântica, a sintaxe, não consegue me dar respostas. E onde eu busco essas respostas? Para além da linguagem? Não. Na linguagem mesma. Só que não somente na semântica, mas no contexto, em várias outras coisas que me rodeiam, né? Então a linguagem, essa quebra de paradigma, da dicotomia, fazendo que a linguagem se aproxime da minha realidade, né? Ela vai se aproximar da linguagem que o Vladimir quer usar na sua pesquisa, né? Porque ele vai comparar a sua linguagem à sua realidade, né? Se ele está na área de direito, ele vai ter que usar a linguagem hermenêutica do direito. Ele vai ter que se adaptar a essa linguagem hermenêutica do direito. Ele vai ter essa aproximação com essa linguagem, né? Então, quando se fala em um método da linguagem austiniana, é você trazer essa aproximação para o teu mundo real. Não é um distanciamento, como pensavam os modernos, separar a linguagem, mente e linguagem, mente e corpo, mas aproximar a linguagem mais próximo do sujeito. Porque é a partir da linguagem que vivemos, a linguagem vivenciada, que nós fazemos ciência. É a partir dessa linguagem que eu estou vivenciando que eu consigo produzir algo no mundo. É essa linguagem que me permite que eu vá, de fato, produzir novos conhecimentos para a sociedade. E esse conhecimento só é possível através dessa linguagem que nós desempenhamos. Então, quanto maior clareza nós pudermos desenvolver através da linguagem, isso vai ser pertinente para nós. Então, isso é o interessante que a Alcio se propõe, né? É mostrar que alguma coisa do pensamento antigo, né, não estava abarcado pela linguagem. Eu vou dar um exemplo clássico aqui que a Alcio sempre questionava, né? Quando você diz, durante a celebração de casamento, né, eu declaro você marido e mulher, em nenhum momento está em questão, em jogo aí, uma questão de verdade e falsidade. Então, nesse caso, a semântica não consegue dar resposta a essas questões. Ninguém consegue ofender alguém dizendo eu te ofendo. Para você ofender alguém, você tem que fazer outras coisas. Você pede desculpas, mas para você desculpar de fato, existem mais coisas. Então, quando você diz sim diante de um altar, num casamento, você diz sim para o padre, você diz sim ao casamento, mas se fosse um casamento fictício, o seu sim teria o mesmo valor? Não teria. Então, essas questões que implicam a linguagem. Então, a linguagem ela é mais contextual, né?
Imagine você num campo semântico teu que você conhece o talher chamado garfo, conhecido como garfo. Se chegar no Japão, ninguém vai conhecer esse campo semântico chamado garfo. Totalmente diferente para ele do usual. Então, para nós aqui pesquisadores, a linguagem é um instrumento muito importante e você vai ter que usar essa linguagem de acordo com que a sua vivência, o seu contexto e o local que você vive, né? Algumas demandas linguísticas, né? É o que Alce sempre está questionando, né? Que a linguagem ela está para além, né? Para além do mero campo da semântica, do mero campo do sentido da frase, né? Mas a linguagem e mundo, linguagem e realidade, elas são uma junção. Você não consegue pensar a linguagem separada do mundo. A linguagem, ela é esse todo. É a partir dela que você faz ciência. Você não tem como pensar a linguagem separada do mundo, como pensaram os antigos, nem tampouco como pensar os modernos. Mas tem que pensar a linguagem, ela unida a um todo, e a partir dela você consegue produzir conhecimento, fazer ciência e desenvolver conhecimento, né? Pessoal que está ouvindo aí, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Ninguém se manifestou? Fiquei na dúvida até agora. Tem alguma pergunta aí no chat? Aí no... Alguma pergunta de vocês aí? Eu estou aí para esmiuçar. Pode ir pedindo aí que a gente vai esmiuçando aí. Então, aí para... Acredito que estão sem dúvidas até agora. Eu fico meio receoso quando eu começo a falar demais e as pessoas não fazem pergunta, né? Ou a aula está muito ruim, né? Ou não estão entendendo nada, né? Sobre não se fazer pesquisa com achismo. Não seria ele o responsável pela pontapé? Olha, o achismo, ele se torna, Catlin, né, Nóbrega? O achismo, ele se torna uma coisa meio... Não é tipo do científico, né? Você não vai partir do achismo, né? Se você tem essa ideia de pensar, de achar alguma coisa, eu diria que você parte numa pesquisa, né, de uma hipótese, né? A hipótese você pode derrubar, pode, sei lá, não ser bem sucedida, né? Mas se você pensar que a gente, até o século XV, né, a gente estava com aquela ideia de que a Terra era o centro do universo aí, né? Então, essa era uma hipótese aceita, né? Mas não era um achismo aceito, né? Ninguém falava assim, ó, eu tenho um achismo aceito que a Terra é isso, né? Não, nós temos uma hipótese que a Terra é isso, né? Mas é uma curiosidade inicial, mas é uma hipótese que você desenvolveu, né? Então, se você chegar numa universidade e falar assim, ó, eu tenho uma hipótese, professor, que isso aqui amanhã vai ser diferente. Opa, plausível, né? Vamos pesquisar, né? Eu trabalho com a pesquisa hoje, inteligência artificial, em John Searle, né? Que se as máquinas são capazes de ter emoções, né? Aí eu fico pensando, o computador é capaz de ter emoções futuramente, no futuro? É uma pesquisa que eu tenho desenvolvendo também, né? E a gente chegou a evoluir essa pesquisa, e hoje tem mais membros que participam dessa pesquisa, né? E foi feito vários testes no passado, e um jogador de xadrez, ele era o melhor do mundo, ganhava de todo mundo. Aí a máquina foi aprendendo com ele, e ele passou por um percurso de 20 dias com essa máquina. A máquina aprendendo com ele e ele jogando com a máquina. No 20º dia, ele ganhou da máquina, estava ganhando todos os dias, ganhou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o 20º dia. No 21º dia, ele ganhou novamente, fez a maior festa. No 22º dia, o que aconteceu? A máquina ganhou. E para a surpresa dele, a máquina não se emocionou. Então, vocês viram como não é fácil, né? Por mais que as máquinas consigam, de fato, vencer o ser humano, elas não conseguem ter ainda algo que se chama emoções, né? Como produzir emoções nas máquinas, né? Então, se você produzir emoções nas máquinas, você acaba dando vida a ela, né? Aí entra um caso maior ainda, quando se pensa em achismo. A ética, né? Que se você dá vida a uma máquina, a partir do momento que você desliga ela, você cometeu um crime, né? Correto, né? Então, não é essa a ideia. Então,
pesquisar inteligência artificial, né, que é uma das pesquisas que eu faço também usando da linguagem, né, ela impõe bastantes obstáculos, né. Eu estou vendo que o Luiz Eduardo aqui falou alguma coisa aqui, né. Professor, eu acho que ela falou da questão do achismo, mas na questão da uma curiosidade. Da curiosidade. A curiosidade no sentido dessa busca, né? Essa busca inicial surgiu do nada, assim, eu comecei a achar, daquele achar, tornou uma hipótese, né? Ela pode até começar, mas eu creio, se ela chegar na universidade, talvez lá na academia, né? Ela talvez chegue com uma palavra que talvez seja mais aceitável do ponto de vista do acadêmico, né? Então chega lá com hipótese. Creio que foi mais a questão do termo usado de forma meio errada, mas é mais na questão da curiosidade inicial, o achismo que ela se referiu. O Luiz Eduardo fez uma pergunta aqui, né? Todos os filósofos da teoria dos atos da fala fazem viradas linguísticas? Isso pode ser de ciência num artigo científico? Quando você fala todos os filósofos da teoria dos atos da fala fazem viradas linguísticas, se você pensar que o Wittgenstein ele faz uma retomada, né? Ele faz uma virada, né? Mas saber se de fato essa virada linguística, né, se deu com Austin, se deu com Wittgenstein, se deu com John Stuart Mill, se deu com Frege, essa é a grande debate de pesquisadores que debruçam há anos querendo debater, né? Eu ousei pesquisar e dizer que houve uma virada pragmática em Austin, né? Austin fez uma virada da linguagem no ponto de vista da pragmática, né? Até quando se envolve em linguagem, a gente pensa a linguagem, a virada linguística, né? É uma virada analítica de pensamento, né? Existe todo um grupo que pesquisou o Círculo de Viena, né? O Círculo de Oxford, que fizeram pesquisas para que isso acontecesse, né? Austin destacou, morreu novo, 49 anos de idade, né? Então ele não teve tempo para escrever muitas coisas, ele participava de exército britânico também, então o Austin foi um cara que se preocupou da linguagem, mesmo buscou conhecimento, mas ele fala assim que Austin fez duas coisas, ele fala no final do livro, duas coisas que ele gostaria de fazer, né? Que é duas coisas que ele queria fazer, que era escrever bem, dar boas aulas, né? Mas ele fala que no final do texto ele não conseguiu fazer isso, né? Ele diz que fazer filosofia, né, é que nem criança, né? Você aprender a correr, primeiro você corre, depois aprende a andar, né? Ele fala que filosofia é assim, né? A gente corre, né? Uma criança corre, depois ela aprende a andar. E filosofia é a mesma coisa, né? Então Austin, praticamente, no tratado que ele escreve no How to the Things with Word, até a 9ª conferência, ele faz, tentando defender que uma linguagem constantativa é uma linguagem performativa, né? A partir da 9ª conferência, ele fala, opa, esquece tudo que eu falei até agora, de agora em diante a linguagem ela tem 3 funções. Ela tem locução e perlocução. Ou seja, quando eu digo alguma coisa, eu estou falando, fecha a porta. Se eu falar fecha a porta, ela somente é uma locução. Se eu falar fecha a porta com estímulo de ordem, ela é locução. E se eu falar fecha a porta, a Cássia pular lá de um penhasco, aí se chama perlocução. Ou seja, a linguagem, ela tem, numa mesma frase, ou numa mesma oração, ela pode admitir 3 sentidos diferentes. Então, de acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto, ela pode admitir. Então, a linguagem ela pode ter essa locução e perlocução. Então, se existe uma virada aí, Luiz Eduardo, todos os filósofos da teoria dos atos da fala fazem virada, você pode considerar um trabalho gratificante tentar fazer isso, mas eu aconselho num artigo, né, você centrar aí talvez num pensador, pode ser o Paul Grace, o Searle, tentar fazer isso de uma forma... Porque o Searle foi o que veio após Austin, né, que, em tese, ele acabou revendo algumas observações que Austin deixou em aberto, né? Então ele acaba fazendo uma retomada dos pensamentos de Austin, né? Como Austin faz alguma retomada do pensamento platônico, mostrando que uma coisa é você enxergar o mundo daqui da Terra, tendo um instrumento, a linguagem como um instrumento imperfeito. Uma coisa é você atribuir
a linguagem como mecanismo perfeito para fazer ciência, né? Então, o Austin quebra essa dicotomia, né? E fala que é a partir da linguagem que a gente pode fazer ciência. Ou seja, se para vocês fica pertinente aqui hoje, como método de linguagem, né? Eu vou defender que a linguagem que vocês devem usar, né? Pode tomar como princípio os estudos de Austin, né? Não só nesse How to the Things with Words, mas também nos ensaios, o qual Austin também fala bastante sobre a linguagem, né? Então, eu acho que o método de Austin, ele sempre fala até o final do trabalho aqui, acho que eu vou até ler para vocês aqui, né? No final, que ele fala aqui, né? Eu acho até interessante para a gente se sintonizar, né, com a fala de Austin, né? Que ele fala assim, que ele gostaria de construir um método, mas que, né, de fato, ele não conseguiu, né? Chegar a isso, né? Mas ele apenas tentou, né? Mas ele, das duas coisas que ele de fazer, né, era produzir um bom trabalho, né? Então, ele gostaria de me dizer que nenhum outro lugar poderia ter sido, para mim, mais agradável do que dar conferência. Ele gostava de dar conferência, né? Então, ele gosta de estar caminhando, fazendo essa busca, né? Mas ele fala assim, duas frases cérebro de Austin, né? Ele gostaria de ter feito, né? Apresentar um programa, né? Isto é, dizer o que deveria ser feito ao invés de fazê-lo, né? Essa é uma frase cérebro de Austin, né? E a outra é dar conferência, né? Então, a coisa que ele mais gostava de fazer, né? É dar conferência. Então, o Austin ficou bastante coisas incompletas na parte de escrita dele, né? Quando ele falava, porque ele praticamente não escreveu muita coisa. Escreveu após dele, foi o Strawson, escreveu após ele, né? Pegou, compilou os escritos de Austin e colocou no papel, né? Então, muitas coisas de Austin ficaram perdidas, né? Mas ele foi sempre aquele cara que participava das reuniões, né? Era o cara que chegava ali quietinho, deu aula para Searle, né? Então, participava desses encontros e ele era o cara que perguntava, questionava, né? Sabia vários idiomas, é uma pessoa poliglota, né? Então, bastante conhecimento, né? Eu não sei até onde que eu posso ir aqui, mas para mim não tem problema horário. Eu quero que vocês possam perguntar aí também. Eu não estou aqui só para falar. Eu gosto de ser provocado também. Se eu souber responder, eu digo que eu já respondo na hora. Se eu não conseguir, eu vou buscar respostas práticas e quero sanar as dúvidas de vocês. E também não quero ficar só falando aqui também, né? Quero que vocês também já, de antemão, perguntem, né? Também, né? Cássia, alguma Oi, dúvida até o professor, momento? estou aqui, não. Por minha parte, não, nenhuma dúvida. Algum aluno aí que está com... então, pessoal, eu aconselho, que nem aquele esqueleto que eu mandei, aquele esqueleto ali que eu sugiro para vocês, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, né? Eu sei que é a parte que vocês, quando começam a escrever, né, é a parte mais complicada do trabalho, né? Porque vocês... Imagine vocês estão tirados daquela zona de conforto, né? Eu me deparo várias vezes também nas minhas pesquisas, né? Quando sai dessa zona de conforto, né? Porque a gente está acostumado só a fazer filosofia, né? E fazer filosofia do âmbito da linguagem, né? Quando você cai para outros campos, né? Principalmente quando você vai estudar Heidegger, né? Aqui na minha região, né? O Heidegger, ele te puxa para outros lados. E quando você sai dessa zona de conforto e tem que conhecer sujeito, a hermenêutica, que não é somente analítica, a linguagem, você vai estudar outros pensadores, tipo Kant, né? Que vai criticar a própria razão, né? Que vai criticar o juízo, né? Então, eu sempre falo para qualquer pesquisador, né? Nós, quando fazemos filosofia, fazemos direito, né? Fazemos qualquer ciência, né? E queremos lograr êxito, o que a gente tem que fazer, né? É se debruçar sobre pesquisa, né? Eu me debruço diuturnamente em pesquisa, né? Para que a gente possa alavancar o conhecimento, né? Eu não estou aqui apenas dizendo assim para me agradecer nesse momento aqui, mas eu quero ser um colaborador aqui com vocês aqui, né? Nessa soma, né? Espero participar mais vezes com vocês aqui, né? Quero contribuir de fato, né? Tanto que meu contato está no grupo, né? Podem fazer perguntas, podem questionar. Eu espero aqui sair daqui de hoje, né? Levando pelo menos uns 2 seguidores aqui do pensamento da linguagem, né? Que vocês... Não estou dizendo que tem que trabalhar com Austin aqui, né? Mas vocês podem escolher algum aí, pensador, o Wittgenstein,
Eu posso tranquilamente estar colaborando com vocês em Wittgenstein, em Searle, em Grice, um próprio Platão, em Cátilo, próprio Aristóteles, né, na linguagem, o Descartes, né, sintam-se à vontade a questionar mesmo, a perguntar, né, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é destacar que existe uma importância da linguagem no texto de vocês, que é por essa linguagem que vocês vão ser conhecidos. É a sua metodologia empregada, os seus objetivos claros, demonstrar clareza na pesquisa que vocês querem chegar. Sei que muitos de vocês estão começando hoje, terminando o ensino médio, né? Mas muitos de vocês... Hoje alguém perguntou sobre o latim. Interessante, né? Não só sobre o latim, né? Sobre o grego também, né? Fundamental, né? Eu para experiência minha própria, né? Eu comecei a fazer... Quando comecei a fazer o mestrado, né? Terminei o mestrado faz tempo já, né? Inclusive, eu tenho a honra de dizer que foi a professora Elsa que foi participou da minha banca, né? Que teve presente, né? Então, eu optei por italiano e espanhol, né? E chegou um momento da vida que eu percebi que o inglês também era fundamental, né? E hoje eu percebi que não só o inglês é fundamental, como o alemão é fundamental, o francês é fundamental, e o latim também, que o latim é uma língua raiz, né? Como o grego também é uma língua raiz. Então, muitas coisas para nós, pesquisadores, nós temos que se balizar pela raiz, né? É muito fácil eu pegar aqui esse livro que eu vou mostrar para vocês aqui, desse autor aqui, né? Está traduzido por Danilo Marcondes Souza, pessoa que eu tive o prazer de conversar com ele. Mas quão gratificante para nós, pesquisadores, é você ir na fonte e você fazer as suas interpretações. Não estou dizendo que você vai discordar de tudo que alguém que traduziu, né? Mas digamos que alguém faça uma péssima tradução e você siga aquela péssima tradução de texto e começa a disseminar uma falsa ideia, né? Daquilo como verdade, né? É aquilo que eu venho desenvolvendo em trabalho de pesquisa, né? Sobre fake news, né? Então é muito fácil disseminar hoje uma falsa verdade ou uma interpretação errônea em frações de segundos. Hoje, com o mecanismo da internet, aí, os mecanismos de comunicação, eles são muito velozes e é fundamental. Vocês têm essa gana, vocês são jovens, querem conhecimento, eu oriento que vá à fonte mesmo. Pegue a tradução que vem de cima. Analise ela, faça a leitura, mas fala assim, opa, concordo com o professor aqui, mas eu vou buscar na fonte e tirar minhas próprias conclusões, porque talvez possa ser que eu tenha uma opinião diferente. Se você pegar quem lê Platão, seja o Cátilo, até hoje se lê o Cátilo, e até hoje se tiram conclusões diferentes, interpretações diferentes. Então, interpretações sobre Alceu diferentes, interpretações sobre Frege diferentes, interpretações sobre Wittgenstein diferentes. Senão, não teria por que pesquisar. A pesquisa é isso. A pesquisa é você fazer a leitura novamente, descobrir aquilo que não foi percebido, ou perceber o que está nas entrelinhas. E isso a linguagem permite você fazer. Então, deixa aí como estímulo essa metodologia da linguagem de Alceu, de perceber, como metodologia, o que está nessas entrelinhas, ou seja, buscar essas minúcias, né, que nem Alceu percebeu o que muda na sua vida quando você é batizado? Se você, vou dar um exemplo aqui do batizado agora, né? Se você não foi batizado na igreja, aquele que é católico, né? Quando ele é batizado, o que acontece? Parece que mudou a vida dele, ele deixou de ser pagão, né? Mas o padre falou assim, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele passou a ser batizado a partir daquele momento que o padre diz estas palavras. Ele aceita. E essa linguagem não tem um conceito de verdade ou de falsidade. Apenas é uma aceitação que veio desde o início e passou para ele, e ele acaba entendendo, de acordo com princípios da religião moral, da religião católica, né? Que quem é católico segue, né? E aceita aquele partido. Se fosse uma pessoa comum que fizesse a mesma coisa, não teria validade. Então, são questões que envolvem a linguagem que você acaba se perguntando como que alguma coisa funciona sem ter
uma ligação diretamente, né? Então, mas para vocês pensarem, né, que não somente a linguagem te propicia tudo, né? Mas é a linguagem que é um instrumento não imperfeito, mas um instrumento que te propicia fazer ciência. Só que ao mesmo tempo, né? Se ela for mal usada, né? Ela causa estragos, né? E esses estragos que a gente quer evitar em nós pesquisadores, né? Eu espero que vocês, a partir desse momento de hoje, né, repensem a escrita, né? Para que vocês, ao escreverem algo, né, escrevam de fato algo que seja pertinente e, ao mesmo tempo, releia, né? Imagine se colocando no lugar do teu leitor, né? Opa, esse texto está acessível, né? A linguagem tem que ser uma linguagem científica, concordo, mas ela tem que ser uma linguagem que emite clareza, né? Clareza para o seu leitor, que vai estar lendo não somente o seu leitor, o seu professor, o seu orientador, e ela tem que ter um início, um desenvolvimento, tem que ter um fechamento e tem que ter um referencial que vai te dar o sustento para o seu escrito, né? Eu acho que é isso que é fundamental para a nossa escrita. Cássia, deixo com você agora, fala. Estou aqui, professor. Nada a complementar, né? Só lhe parabenizar pela aula, foi muito esclarecedora, deu para entender tudo muito tranquilo, porque o senhor passa assim de uma forma que dá para a gente entender mesmo. Nada de linguagem muito pesada que a gente fique, meu Deus, o que é isso? Não, foi uma aula, eu gostei bastante da aula e creio que o pessoal também. Até que a Abner botou aqui também elogios, Hugo disse que está tudo ótimo. Creio que não tenho mais nada para complementar hoje. Só para título de conhecimento, eu acabei no início da aula nem me apresentando assim formalmente, né? Eu sou professor de filosofia, né? Sou mestre em filosofia também pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Sou especialista também em trânsito também, trabalho na arte de trânsito também. Sou professor de artes marciais também, né? Tenho esse dom de fazer artes marciais também, né? E sou pesquisador, assim, da parte analítica, né? Venho trabalhando com a linguagem, desenvolvendo pesquisa há anos aí, né? Sempre converso com a professora Elsie, que vocês conhecem bastante aí, né? E é mentora do nosso grupo, né? Qual eu faço parte, né? Espero ter contribuído com vocês aí. Os meus agradecimentos a vocês que ficaram até agora aí, eu acho que tem um número de 18 pessoas participando até o momento, né? Fico muito grato aí, né? Espero, de fato, mesmo que tenha agradado vocês aí, né? Gostaria de ser indagados mais vezes e questionados, né? E gostaria de voltar mais vezes aqui, fazer esse debate com vocês, né? E que vocês, de fato, assim, participem também. Gostaria que vocês participassem fazendo pergunta para me colocar, assim, eu sempre falo, colocar na parede, né? O professor de filosofia, ele gosta de ser provocado, né? Ele gosta de ser jogado contra a parede, né? Eu queria que vocês fizessem bastante isso comigo, jogar na parede e falar assim, ó, professor, eu quero saber isso, me perguntar mesmo. Mas eu agradeço de coração aí para vocês aí, né? Me sinto lisonjeado poder estar participando. Agradecer a Júlia, que está agradecendo também a Laura, aí, a Kathleen, o Abner, né? O Vladimir, o Hugo, a Maria, a Jane, Fabrício, Eudimike, a Maiara, não sei se tem mais gente participando aqui, eu vou pegar os nomes para não ficar... a Cássia, né? O Hugo Lima, a Laura Caroline, Maurício, né? Maiara Trajano, Rafaela Farias. Então, é um prazer estar com vocês aí, eu fico muito grato em poder participar, colaborar com vocês, aquele pouco de conhecimento que a gente tem em passar com vocês, compartilhar, né? Mas eu estou à disposição no grupo, né? Tendo dúvida, né? A Cássia vai compartilhar esse material, né? Criem para vocês esse próprio esqueleto da pesquisa de vocês, né? Aquilo que eu coloquei ali no texto ali, foi aquele esqueleto que eu produzi, né? Foi praticamente a minha dissertação, né? A partir daquele esqueleto ali, eu consegui fazer minha dissertação, porque eu tinha um norte por onde seguir, né? O caminho por onde trafegar, né? E quando você tem um esqueleto, sabendo onde você quer começar e onde você quer chegar, fica bem mais fácil. As conclusões chegam por si só, né?
Meu muito obrigado a todos aí. Um abração a todos e fica à disposição nos próximos encontros, hein? Obrigadão, hein? Nós é que agradecemos, viu, professor? E se sinta convidado para outras oportunidades para estar aqui com a gente, porque é muito bom ter pessoas com uma grande carga como o senhor, né? Uma carga acadêmica grande, uma carga profissional grande para compartilhar um pouco com a gente aqui e a gente ter essa experiência. E eu vou compartilhar, sim, esses materiais que o senhor mandou, vou compartilhar lá no grupo. E eu reforço, como o senhor também, que é muito importante fazer o esqueleto da pesquisa, porque é a partir dela que a gente vai começar a desmembrar a pesquisa de fato, né? Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, viu? Muito obrigada por estar aqui do começo até o fim da aula com a gente. Agradeço ao professor novamente. E aproveito para lembrar que a data de entrega do projeto de pesquisa é até o dia 31 de maio, para vocês não esquecerem, tá bom? Quem ainda está com dúvida para escrever o projeto de pesquisa, desculpa, pode entrar em contato com os tutores ou comigo ou com Maria Eduarda, que também é coordenadora, tá bom? Então, sintam-se à vontade para qualquer questionamento, qualquer dúvida que tiverem, a gente está à disposição. Se tiverem mais alguma dúvida e quiserem esperar para o final da aula para fazer a pergunta, tudo bem. Se não, até a próxima reunião. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Tá com a câmera aberta.